I will stand on the truth in the Welcome to the weekly radio show Iron. Bem-vindo ao programa semanal, Programa Ferro. It is our prayer that as we critically analyze the scriptures, that the God-man Jesus Christ, A nossa oração é que à medida que analisarmos profundamente as Escrituras, que o Deus homem, Jesus Cristo, will himself sharpen and strengthen your heart, mind and soul through the Bible, the sword of the Spirit, so that you might walk closer with him through faith. que Ele mesmo nos afie e fortaleça o seu coração, mente e alma através da Bíblia, a espada do Espírito, de modo que você possa caminhar mais perto dele através da fé. Hey, welcome back to the weekly radio show Iron. Bem-vindo de volta ao programa semanal, Programa Ferro. In August 2015, the world was rocked Em agosto de 2015, o mundo deu uma chacoalhada when the Ashley Madison website was hacked, quando o site ashleymadison.com foi hackeado and it exposed millions of people who had been cheating on their husbands and wives. e mostrou milhares de pessoas que vinham traindo seus maridos e esposas. And for those of you who don't know, E para vocês que não conhecem, Ashley Madison, it's a website for married people who want to have affairs. Ashley Madison é um site que serve para aquelas pessoas que querem ter um caso. And this was a website that was supposed to be very secret, E esse deveria ser um site que deveria ser algo bem secreto, meaning that your information was secure. né? Querendo dizer que a tua informação seria privada, You had like a guarantee of privacy. né? Você tinha uma garantia de privacidade. Now, the Bible says our sins will find us out, though. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados eles viriam ao nosso encontro. And as I was reading the articles about this hack, E eu estava lendo artigos a respeito daquilo que aconteceu. I was really bummed out to see that the top city of the Ashley Madison clients was Sao Paulo. E eu fiquei bem chocado ao ver que da lista, né, uma cidade que estava lá no topo da lista era São Paulo, And Rio de Janeiro wasn't far behind it either. né? E o Rio de Janeiro também não estava muito atrás. And so whether it's the United States or Brazil that we're talking about here, Então, seja lá dos Estados Unidos ou aqui do Brasil que nós estamos falando aqui. there really are challenges out there in life to doing the right things. Então, a gente sabe que existem muitos desafios aí fora para lidar com as coisas da vida. And the fallout, for example, from this Ashley Madison thing is really bad. E os resultados daquilo que a gente vê com o que aconteceu nesse website são bem trágicos, Some people are divorcing from it, né? Algumas pessoas estão se divorciando and reportedly others are even committing suicide. e foi relatado que até outras pessoas estão cometendo suicídio. See, sin doesn't pay off, it always leads to problems. Né? Então veja que o pecado ele sempre nos leva para problemas. So how do we stay away from this stuff? Então como é que a gente fica fora dessas coisas? You know, even if we have a difficult or a painful marriage, Mesmo se a gente tem um casamento difícil e ruim, well, one surefire way that we can stay away from this kind of thing uma forma sólida que a gente consegue ficar fora desse tipo de coisa is to learn to fear God. é aprender a temer o Senhor. You know, not to fear him like he's out to arbitrarily destroy you, not that. Não temê-lo na forma como se ele estivesse ali como um árbitro, querendo te destruir. That fits the description of Allah, of Islam, Essa é a descrição para aqueles que acreditam em Alá, né, o Islã, or Shiva of Hinduism, ou Shiva no hinduísmo, but not the God of the Bible. mas não o Deus da Bíblia. The God of the Bible wants us to fear him so that we'll keep from sin, O Deus da Bíblia quer que nós o temamos para que então nós possamos nos livrar do pecado, but to also understand that he loves us. mas também entender que Ele nos ama, He wants the best for us. que Ele quer o melhor para nós, He wants us to have eternal life with him, que Ele quer que nós tenhamos a vida eterna com Ele, because there is a life after death. porque existe uma vida depois da morte. So the last few weeks we've been looking at some pretty heavy scriptures. Nas últimas semanas a gente vem falando sobre coisas bem pesadas a respeito da palavra. And we've been looking at some scriptures that discuss how we can fear the Lord and live in a better relationship with him. E a gente vem falando de algumas partes das Escrituras que nos ensina como nós tememos a Deus e temos um relacionamento melhor com Ele. And we were discussing last time that fearing the Lord doesn't mean that you're afraid that he's going to come down and he's going to smash you over the head. E a gente não falou que temer ao Senhor é algo que, como se o Senhor viesse descendo do céu e te desse uma martelada na cabeça. See, because the Lord, he loves us. John 3:16. He loves us and he died for us to save us. Porque o Senhor Ele nos ama e está escrito lá em João 3,16 que Ele nos ama e que Ele veio para nos salvar.
And because we know he loves us, we're not afraid that he's going to come down and he's going to smash us. Então, ao sabermos que ele nos ama, ele não vai vir aqui nos bater na cabeça. But we're supposed to fear the Lord because it's how God wants us to relate to him. Mas nós devemos temer ao Senhor, porque é dessa forma que o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele. Because when we realize who this awesome God is that loves us, Porque quando nós entendemos quem é esse Deus incrível que nos ama, when that sinks into our heads, then the only option is to really fear this God. então quando isso entra na nossa cabeça, a nossa única opção é realmente temer a esse Deus. Like we discussed before, Como a gente discutiu antes, sight is an amazing thing. a visão é uma coisa incrível. But we can't let our eyes lead us away from the fear of the Lord. Mas nós não podemos deixar com que os nossos olhos nos afaste de Deus. Close the eyes and open the ears. Né? Feche os olhos e abra os ouvidos. Like Jesus said, he who has an ear, let him hear. Né? Assim como Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Remember Exodus chapter 20 with Moses. Lembra lá em Êxodo 20, com Moisés? He tells them, don't be afraid, but be afraid. Ele diz, né? Não tenham medo, mas tenham medo. What's going on there? E o que está acontecendo ali? Moses is telling the people, don't be afraid, meaning God is not here to destroy you. Então Moisés está dizendo, ó, não tenha medo, porque Deus não está aqui para destruí-lo. And he tells them that God has come to reveal himself to them, E ele diz que Deus veio até eles para se revelar para eles. so that the fear of God will remain with them so they won't sin. Para que então o temor do Senhor permaneça neles, para que eles não venham a pecar. So what's going on here? Don't fear, but fear. Mas então o que está acontecendo? Não tema, mas tema. It means don't be afraid, God loves you. Então está querendo dizer, não tenha medo, porque Deus te ama. And we see the fulfillment of this in the New Testament with Jesus dying for us. E a gente vê o cumprimento disso no Novo Testamento, quando Jesus morre por nós. But we also, when we get in touch with this living God, Mas nós também, quando nos aproximamos com o Deus vivo, by realizing who he is, né, entendendo quem Ele é, we learn to fear him in his awesome power. nós aprendemos a temê-lo no seu poder incrível. If we saw him, our bodies would just rip apart. They'd fly apart. Né? Se nós o víssemos, né, o nosso corpo, né, cairia, seria destruído. By learning and growing in this, Mas aprendendo e crescendo nisso, this is what will keep us close to him isso é o que vai nos manter perto dele and to keep far from evil. e nos manter longe do mal. And so in regard to the temptations out there, like with AshleyMadison.com, Então, falando a respeito de tentações, assim como a gente viu lá a respeito desse site, ashleymadison.com, listen, if you want to do wrong things, veja, se você quer fazer coisas erradas, there's a ton of websites out there to do it with. né, tem vários websites ali que você pode ir ver. But as we've seen with the exposure that happened with this website, Mas ao vermos, né, ao expormos o que acontece com esse tipo de website, the Bible is proved correct yet again. né, a Bíblia, ela se prova correta novamente. Our sins will find us out. O nosso pecado virá ao nosso encontro. And even if you manage to keep some sin that you're doing a secret, E mesmo se você tem em mente manter alguns pecados em segredo, guess who's right there with you that you can't see that can see you? adivinha quem é que está aí contigo que pode te ver, mas você não pode vê-lo? In the book of Chronicles, Né? No livro de Crônicas, it says that the eyes of the Lord go to and fro throughout the whole earth to see whose heart is fully his. no livro de Crônicas diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra em busca de corações que são dele. God sees everything we do. Deus vê tudo aquilo que a gente faz. It says in the scriptures that whatever is done in secret will be proclaimed out loud. Né? A Bíblia diz que aquilo que é feito em segredo será proclamado de forma aberta. But not only everything we do will be exposed about us, Mas não apenas tudo aquilo que nós fazemos que vai ser falado a nosso respeito, but even the motivations of our heart will be exposed. mas até mesmo as motivações do nosso coração serão expostas. It says in Hebrews chapter 4 verse 12 É dito lá em Hebreus 4, versículo 12. that the word of God it's living and active, Diz lá que a palavra de Deus ela é viva e ativa, poderosa. and that it judges the thoughts and the intentions of the heart. E ela julga as intenções e os pensamentos que estão no nosso coração. And the Bible says to seek the Lord while he can be found.
E a Bíblia diz para nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. That means that if you're involved with sin right now, you repent and turn away from it. Então isso quer dizer que se você está vivendo no pecado, arrependa-se dele e vire-se contra ele. And if you're thinking about getting involved with some sin, but you haven't done it yet, E se você se encontra na situação onde você vai pecar e não está pecando ainda, turn away from it, man. Don't do it. né, vire-se contra isso, meu, não faça isso. And in this message, it's going to be one way that the Word of God, E essa mensagem vai ser que, de uma forma, a palavra de Deus, which is really Jesus Christ, John 1:1, que é na verdade Jesus Cristo, João 1:1, will show us and teach us how to not do that vai nos mostrar e nos ensinar em como não fazermos isso, for those who want that. para aqueles que querem isso. So let's get started. Então vamos começar. If you haven't heard the past studies, you can go to programafejo.com. You can listen to them, download them, you can whatever you want. Então se você não ouviu as mensagens anteriores, você pode ir lá no website programaferro.com, ironradioshow.com e ouvir e fazer o que você quiser. We're going to pick up right where we left off last time. Nós vamos pegar bem onde nós paramos na semana passada. Proverbs 16:6. Provérbios 16:6. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Keeps away from ashleymadison.com. Fique longe desse site, ashleymadison.com. Proverbs 19 verse 23. Então veja isso, Provérbios 19:23. One of the greatest epidemics in the human race. Uma das grandes epidemias da raça humana, People can't sleep. né? As pessoas não conseguem dormir, They're worried. estão preocupados, They're anxious. estão ansiosos, Too much on their minds. muita coisa na mente. There's all kinds of drugs to help people go to bed. Tem todos esse tipo de remédio para ajudar a pessoa a dormir. People get addicted to painkillers just so they can sleep. As pessoas ficam viciadas nesses remédios para eles conseguirem dormir. Michael Jackson died from that. Né? O Michael Jackson morreu por causa disso. Check this verse out, what this says about this. Veja esse versículo, olha o que ele está falando a respeito disso. Check this out. If you have trouble sleeping, Bom, veja, se você tem problema para dormir, check this verse out. né, veja esse versículo. And by the way, I don't mean someone who's going through a trial where they stay up and they're praying through something or going through something difficult. That's not what I'm talking about. Ó, eu não tô querendo dizer para aquela pessoa que tá passando por um período difícil na vida e tá gastando tempo orando, fica acordado para isso, Because the Apostle Paul said that one of his difficulties was sleepless nights. né? Porque até mesmo o apóstolo Paulo disse que uma das suas dificuldades eram as noites sem dormir. In the Psalms, David said that he would wake up and just stay up through the night seeking the Lord. Né? Até mesmo Davi disse que ele acordava durante a noite, ele ficava acordado buscando ao Senhor. I'm not talking about that. Eu não tô falando a respeito disso. I'm talking about the general thumbprint of our lives. Eu tô falando da ideia no âmbito geral das nossas vidas. Verse 23. Versículo 23. Eu vou estar lendo uma versão aqui, tentando traduzir do inglês, para dar a ideia melhor a respeito do que esse versículo diz. É a versão NASB. O temor do Senhor nos conduz à vida, para que possamos dormir satisfeitos, intocáveis pelo mal. If the medical world could wrap their minds around this, Se o mundo da medicina envolvesse a sua mente nessas coisas, so that when people went to the doctors because they couldn't sleep, para que quando as pessoas fossem aos médicos, né, porque eles não estão conseguindo dormir, it'd be fantastic. seria fantástico. They could give them a prescription on a piece of paper, Eles poderiam dar uma prescrição num pedaço de papel and the prescription would be fear the Lord. e a Problem prescrição solved. seria tema o Senhor. Problema resolvido. Problem solved, that's right. And I'm not talking about people with hormonal or chemical imbalances, E eu não tô falando aqui pessoas que têm problemas de hormônio, desequilíbrio hormonal, but I'm talking about the majority of the world mas eu tô falando da maioria do mundo that's rejecting being humble before God, que estão rejeitando, né, se humilhar diante do Senhor, which is connected to the fear of Him. né, que está conectado com o temor dele. Okay, Proverbs chapter 22 verse 4. Provérbios 22, versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Some of you might say, "Wait, I don't have riches." E peraí, alguém pode dizer, bom, eu não tenho riqueza. Well, you have the riches of His glory in you. Bom, você tem as riquezas da glória dele em você. And when it promises you riches and honor and life, E então quando tá sendo prometido aqui riquezas, prestígio e vida longa, if you don't have riches in this life, guess what you're going to have in the next life? né, se você não tem riqueza nessas vidas, adivinha o que você vai ter na próxima vida? You're going to have riches that are going to blow your mind. Você vai ter riquezas que você vai ficar bobo.
So don't let the prosperity movement fool you into thinking that if you don't have riches now, you don't have faith or something. Né? Então não deixe com que esse movimento da prosperidade te atinja, né? Dizendo que, bom, se você não tem riqueza, você não é próspero. That's ridiculous. Isso é ridículo. No, that's insanity. Não, isso é uma insanidade. Proverbs 23, verse 17. Provérbios 23, 17. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. 24:21. 24, 21. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. If you're not solid in the fear of the Lord, you will go with revolting against him. Bom, se você não está firme no temor do Senhor, você vai se revoltar contra ele. But if you're solid in the fear of the Lord, Mas se você estiver sólido no seu temor do Senhor, you're not going to go with what's popular or trendy. você não vai se envolver com as coisas legais da cultura e tal. Proverbs 29:25. Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Yeah, and the reason that fear of man is a trap E a razão pela qual temer ao homem é uma cilada, is because you end up doing things that you shouldn't be doing. você acaba fazendo coisas que você não deveria fazer. And actually in Hebrew it says it gives a trap. Então a ideia da palavra no hebraico quer dizer que assim, você recebe alguma coisa, né? Então nesse caso você recebe uma cilada. See, if you fear the Lord, you get knowledge and wisdom. Então veja, se você teme ao Senhor, você ganha conhecimento e sabedoria. But if you fear men, you get problems and traps. Mas se você teme o homem, você então acaba tendo problemas e ciladas. Remember John chapter 9, the parents of the blind man? Lembra lá em João capítulo 9, os pais do homem cego? They didn't want to say the truth because they were afraid of being put out of the synagogue. Eles não queriam dizer a verdade porque eles estavam com medo de serem tirados da sinagoga. And even in some churches today, if you say the truth, you kind of get pushed out. E até mesmo dentro da igreja hoje, às vezes, quando você fala a verdade, você meio que é tirado. So it's easy to surrender to the fear of man because it's easy. Então é fácil a gente acabar se envolvendo com esse temor do homem, porque é fácil. But in the end, it will bite you. Mas no final ele vai te pegar. It doesn't matter if you lose family or friends or anything. E não importa se você perde famílias, amigos ou qualquer coisa. Fear God Tema ao Senhor and leave the consequences to him. e deixe as consequências com Ele. Obey today Obedeça hoje and let tomorrow take care of itself. e deixe com que o amanhã tome conta de si mesmo. Ecclesiastes 8, verse 12. Eclesiastes 8:12. Another book written by Solomon. Então, outro livro escrito por Salomão. Some parts of it are sarcastic, some parts are not. Algumas partes são sarcásticas e outras não. One of the challenges of the book is to figure out what he's really saying is true and what he's making fun of. Um dos desafios desse livro é você saber o que ele está brincando ou o que ele está falando sério. But we're going to look at some of the parts in the book that he's serious about. Então, mas a gente vai olhar nas partes do livro que ele está sendo bem sério aqui. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. So it's better to fear God openly Então é melhor a gente temer ao Senhor de forma aberta, than to sin in secret 100 times to make your life better. né, do que pecar 100 vezes em secreto para tornar a nossa vida melhor. And according to this wisest man Solomon that ever lived, Então, e de acordo com o homem mais sábio que já viveu, Salomão, what's the final word? qual é a palavra final? What does he want to leave us with? What's the most important thing? O que é que ele quer deixar para nós? Qual é a coisa mais importante? Ecclesiastes 12:13. Olha lá em Eclesiastes 12:13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. That's the key for all of us. Essa é a chave para todos nós. Fear God and keep his commandments. Tema ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. And as we saw from Deuteronomy chapter 10 verse 12, E nós vimos lá em Deuteronômio 10:12 the fear of God and the love of God are connected. que o temor de Deus e o amor de Deus estão conectados. Here in Ecclesiastes, Solomon says, fear God and keep his commandments. E aqui em Eclesiastes, Salomão está dizendo para temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. And in the New Testament, Jesus says, if you love me, keep my commandments. E no Novo Testamento, Jesus diz, se você me ama, guarde os meus mandamentos.
Later on, we're going to take a peek at the New Testament and see if this concept of fearing God in the Old Testament still applies to us or not. Um pouco mais pra frente, a gente vai ver o assunto do temer a Deus no Novo Testamento e ver se essas coisas do Antigo Testamento se aplicam a nós ou não. And so God's going to bring everything to judgment. Então Deus vai trazer tudo ao julgamento. And that should change our behavior like right now pronto. E isso com certeza deveria mudar o nosso comportamento hoje, agora. Because it says that the Holy Spirit, one of his three functions when he comes, Porque foi dito que um dos 3 propósitos do Espírito Santo, quando ele veio a nós, in John 16:8, Jesus said that when the Holy Spirit comes, he'll convict the world concerning sin and righteousness and judgment. porque lá em João, capítulo 16, versículo 8, diz que quando o Auxiliador vier, o Espírito Santo, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. If you're not a Christian, Se você não é cristão, then that concept of judgment should really freak you out. então esse conceito de julgamento ele deve te atemorizar. But if you are a Christian, Mas se você é cristão, then the book of 1 John instructs us that we can have confidence in the day of judgment. então o livro de 1 João nos instrui de que nós podemos ter confiança no dia do julgamento. Let's look at Isaiah chapter 29, verse 13. Vamos olhar lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Okay, I was never a Catholic, Bom, eu nunca fui católico, and Fabi wasn't either. e o Fábio também não. But I've been told by many people that used to be Catholics Mas foi dito para mim, por muitas pessoas que foram católicos, that they're brought up with these traditions that kind of make them like a machine towards God. que eles cresceram com tradições que pareciam máquinas quando eles se aproximavam de Deus. And here God is saying that we should have fear for him. That should motivate our relationship with him. E aqui está dizendo que o que nós devemos é temer ao Senhor. Isso é o que deve nos motivar. And interesting, this verse is quoted in the New Testament of the Pharisees. E é interessante que esse versículo é trazido de novo no Novo Testamento e usado contra os fariseus. The Pharisees were the people that were the ruling religious leaders of that day. E os fariseus, eles eram os líderes religiosos daquela época. And the question that comes from that is a little scary. E a pergunta que vem disso traz um pouco de medo. Are the leaders of our day any different? Será que os líderes de hoje em dia são diferentes? Do they fear God? Será que eles temem a Deus? Let's pray for our leaders in the church that they will fear God, and that will be the motivation for their relationship with him. Vamos orar pelos líderes das nossas igrejas para que eles venham temer o Senhor e que essa venha ser a motivação deles. Jeremiah chapter 10 verse 7. Jeremias capítulo 7, versículo 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. So what we owe God, what is due him, is the fear of him. Então, o que é devido a Deus, o que nós devemos dar a Deus, é temer a Deus. And it's important to note something with a lot of these verses that we're reading. E é importante saber que muitos desses versículos que nós estamos lendo, Some translations, either in English or Portuguese, muitas traduções, tanto no inglês como no português, will change the word fear to like respect or reverence or something. vai trocar o conceito literal da palavra temor por reverência ou respeito. So watch out for that. Então tome cuidado com isso. Because when you look at the context, the big picture like we're doing with all these verses, Porque quando a gente olha num contexto geral, falando de todos esses versículos, it's clearly not talking about respect. tá claramente falando que não é só a questão do respeito. I don't tremble before people I respect. Eu não tremo diante das pessoas que eu respeito. I don't dread people that I respect. Eu não tenho pavor das pessoas que eu respeito. Fabi's going to read you another translation that we have to show you what we're talking about. The same verse, Jeremiah chapter 10 verse 7, to show you how the idea is changed to mean something else. So you know what to watch for. Então o Fábio vai ler uma outra versão para te mostrar aquilo que a gente está querendo te dizer. Só para que você possa tomar cuidado quando você lê. Eu tenho lido, como eu falei no começo, a versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje e tenho usado alguns versículos usando a tradução Almeida Revista e Atualizada. Então agora eu vou ler. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito.
Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. So you see the difference there? Bom, você consegue ver a diferença aí? Respect versus fear. Né? Respeito versus temer. See, I respect the guy at the car wash that washes my car, Eu respeito o cara lá do lavacar que lava o meu carro, but I don't fear him. mas eu não temo ele. And we know that the word that they're translating respect is really fear. You know how we know? E a gente sabe quando a palavra traduzida ali como respeito realmente quer dizer temor. Sabe como a gente sabe? Because when it said earlier in Proverbs Porque como foi dito antes em Provérbios, that the fear of man is a trap, que o temor do homem é como uma cilada, if that word really means respect, se essa palavra realmente significa respeito, all of a sudden it doesn't make sense. The respect of man is a trap? No. bom, então quer dizer que, bom, ter respeito pelo homem é uma cilada? Não, não pode ser. No, we're supposed to respect people. Não, nós devemos respeitar as pessoas. The word fear is really to fear. Mas a palavra temer é realmente temer. So yeah, anyway, we just wanted to show you guys kind of what to look out for there. Então a gente, na verdade, está querendo mostrar aqui para vocês, né, o que vocês devem estar buscando. A lot of the people that translate these Bibles have really good intentions, Muitas pessoas que traduzem a Bíblia, elas têm boas intenções, but we have to make sure that their beliefs and ideas that they put into the translations mas a gente precisa saber que as crenças e as ideias que eles colocam nas traduções are consistent from Genesis to Revelation. são consistentes e que vão de Gênesis a Apocalipse. A lot of really good men sometimes get things wrong the way they translate the Bible. Muitos homens bons acabam interpretando de forma errada quando eles traduzem a Bíblia. And the only way you'll know that is if you read your Bible and study. E a única forma de você saber é se você lê a sua Bíblia e estuda ela. And that's so important because what you believe determines what you do. Isso é tão importante porque aquilo que você crê determina aquilo que você faz. Really simple example. Um exemplo bem simples, Back to the guy at the car wash. né? Vamos voltar lá pro cara do lava rápido. If I fear the guy at the car wash, I'm probably going to try and be on my best behavior. Bom, se eu temer o cara lá do lavacar, eu vou estar sempre tentando ter o melhor comportamento. And in the same way, if we fear the Lord, E da mesma forma, se nós tememos ao Senhor, it causes us to be on our best behavior with Him. né, vai fazer com que a gente tenha o nosso melhor comportamento com Ele. We just heard from the wisest man around that every act comes under judgment, right? Nós acabamos de ouvir do cara mais sábio que já existiu, que tudo virá julgamento, certo? So if the fear of some guy at a car wash would cause me to act a certain way, how much more should the fear of the living God cause me to act the right way? That's what I'm trying to say. Então, e o que eu tô querendo dizer é que, bom, se eu temer um cara que tá lavando meu carro, quanto mais eu devo temer um Deus vivo. So what we believe determines what we do. Então, o que nós cremos determina aquilo que nós fazemos. This is why doctrine is so important. É por isso que a doutrina é tão importante. Many people in seminaries and ministries, they say, don't worry about doctrine. É por isso que muitas pessoas em seminários e em outros ministérios, eles dizem, não se preocupe com a doutrina. Because they say doctrine divides. Porque eles dizem que a doutrina divide. Part of that is just ignorance. They don't know the doctrines. Parte disso é ignorância, porque eles não conhecem a doutrina. And other people do know the doctrines, but they don't want to talk about it because they don't want to lose any people at the seminary or their ministry. Mas muitas pessoas conhecem também a doutrina, mas eles não querem perder as pessoas do seminário ou de outros ministérios. And in the eyes of God, both of those are wrong reasons. E aos olhos de Deus, essas duas razões são erradas. See, doctrine determines what we do. Porque veja, a doutrina determina o que nós fazemos, The entire Old Testament and the New Testament is doctrine. né? Porque todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento são doutrinas. Doctrine means teaching. E doutrina significa ensino. So when these people say, don't worry about doctrine, doctrine divides, Então quando as pessoas dizem, bom, não se preocupe com a doutrina, porque a doutrina divide, what they're really telling you is don't worry about teaching. Teaching will divide. né? O que eles realmente estão querendo dizer é, não se preocupe com o ensino vai dividir. Again, that's one of those things I would put in my book of the things Jesus never said. Então essa seria uma outra coisa que eu colocaria no meu livro, né? Coisas que Jesus nunca disse. The reason that doctrine does not divide us E a razão pela qual a doutrina não nos divide is because doctrine and teaching are designed to bring us into unity in the faith. é porque a doutrina e o ensino deve trazer unidade para nós na fé, Wrong doctrine is what divides us. Wrong teaching, that's what divides us. né? A doutrina errada, o ensino errado é o que nos divide. But correct teaching, like the scriptures give us, Mas o ensino correto, como é dado para nós através da Escritura, this is what unifies us into truly one body.
Isso é o que nos unifica no corpo verdadeiro, in one Spirit, em um Espírito, in one God. em um Deus. If we reject that, E se nós rejeitarmos isso, that's what brings division. isso é o que vai trazer divisão. If you want truth, Se você quer a verdade, if you want to have unity with another person, se você quer ter unidade com outra pessoa, make sure you are in the truth. né, tenha certeza de que você está na verdade. Paul said, examine yourself to see if you're in the faith. E Paulo diz para nós examinarmos a nós mesmos para ver se nós estamos na verdade. We need to make sure that what we believe is what's truly in the book. Então nós temos que ter a certeza se aquilo que nós cremos realmente está na Bíblia. And that comes from reading it. E isso vem de você ler. One of our last ones is, let's look at Daniel chapter 6, verse 26. Então vamos ver um dos últimos versículos, está lá em Daniel 6:26. This is what Darius, who was the king over Media and Persia, wrote to his entire empire at the time. Isso é o que o rei Dario escreveu para todo o seu reino lá da Pérsia. This would be something similar to somebody way more powerful than Dilma, saying their whole nation was to listen to this. Isso seria mais ou menos como alguém muito mais importante do que a Dilma dizendo para toda uma nação, preste atenção nisso que eu vou dizer. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Can you imagine how awesome that would be if a leader of a nation put that into law for the whole country to do? Você consegue imaginar quão incrível seria se o líder de uma nação colocasse isso como uma lei para todo mundo fazer? I mean, seriously, I'm sitting here with my mouth open looking at Fabi. Bom, sério, eu tô de boca aberta aqui olhando pro Fábio agora. I don't know about Fabi, but I would move to that country. Eu não sei o Fábio, mas eu iria me mudar para esse país. And that would be so awesome. E seria incrível. But that's what's coming. See, that's the hope, right? The helmet of salvation for us. Mas isso é o que tá vindo. Esse é o capacete da salvação que está vindo para nós. Because just like Darius got in touch with and understood, Porque da mesma forma como o rei Dario entrou em contato e entendeu isso, he's the living God who has a kingdom. ele é o rei, ele é o Deus vivo que tem um reino His dominion is forever, e o seu domínio é para sempre. and his kingdom will not be destroyed. E o seu reino não será destruído, His kingdom is coming. né? E o seu reino está vindo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. É. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino. One of the last verses in the book of Revelation, even so come, Lord Jesus. E um dos últimos versículos de Apocalipse, venha, ó Senhor Jesus. Are you ready for his return? Né? Você está pronto para o retorno dele? It's actually really exciting to think about that stuff, isn't it? E é muito empolgante ficar pensando nessas coisas, não é verdade? If you're not a Christian, now that's not very exciting for you. Não, se você não é cristão, talvez realmente não é empolgante para você. But that is the future. The pop culture of today, Mas esse é o futuro, né? A cultura pop de hoje, where everyone wants to know, what did Dilma say? onde todo mundo tá querendo saber o que a Dilma tá dizendo, What did Eike Batista say? o que o Eike Batista tá fazendo, What did Anita or Funk Girl say? ou o que a Anitta ou algum funkeiro tá querendo dizer. All that's going to change. Tudo isso vai mudar. Pop culture is going to become God culture. A cultura popular vai se tornar a cultura de Deus. Do you understand that? Everyone is going to want to know, what did God say? Todo mundo vai querer saber o que é que Deus está dizendo. Have you gone to Israel yet to see him on his throne? Né? Você já viu ele lá no seu trono em Israel? He's sitting there, he's teaching. Ele está sentado lá, ele está ensinando. Just like it says in the Old Testament, he will teach from the temple. Né? Assim como foi dito do Antigo Testamento, ele vai ensinar lá do templo. See, all the magazines will be, what did he say? Né? Todas as revistas vão ser, né, o que ele está dizendo. And that future is more certain than anything else on this planet. You know that? E esse futuro é mais certo do que qualquer outra coisa. That future is more certain than your next heartbeat. Esse futuro é tão mais certo do que a próxima batida do teu coração. Let's plan for that. Vamos planejar para isso. Okay, last couple verses we'll look at. Malachi chapter 1, Né? Vamos olhar os últimos versículos aqui. Malaquias 1, the last book of the Old Testament. o último livro do Antigo Testamento. Malachi chapter 1, verse 6. Malaquias 1:6. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos?
The book of Malachi is a series of questions that God asks, O livro de Malaquias é uma série de perguntas que Deus faz. and he also states their response to his question. E, na verdade, ele também traz afirmação às suas perguntas. And God's question to the entire nation of Israel is, hey, where's the fear that you guys should give me? E a pergunta para toda a nação de Israel é: onde é que está o temor que vocês deveriam ter por mim? Malachi chapter 2 verse 5. Malaquias 2, versículo 5. Now remember, this is the end point for 400 years. Israel's not going to hear from the Lord again until John the Baptist. So these are the questions and the statements that God is leaving the nation of Israel to think about. Ô, gente, pensa que agora a gente vai entrar num período de tempo de 400 anos onde a nação de Israel não vai ouvir mais sobre Deus, até que João Batista venha. Então essas são as perguntas que é deixada para toda a nação de Israel. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Okay, so in that translation they mention respect and fear. Então, bom, nessa tradução eles mencionaram respeito e temor. Mixed bag. The word is fear in Hebrew, Na verdade, no hebraico, a palavra temor é mencionado 2 vezes nesse versículo. but this is the covenant that he has with his priests. Mas essa é a aliança que ele tinha com os sacerdotes. In the New Testament, we're called priests to God. E no Novo Testamento, nós somos chamados de sacerdotes de Deus. As priests, do we have this? E como sacerdotes, nós temos isso? Do we fear his holy name? Né? Nós tememos o seu santo nome, Yahweh, this God of action? né? Yahvé, o Deus de ação, Yeshua, this God of salvation? Yeshua, o Deus da salvação. Malachi chapter 4 verse 2. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. For those of you that have heard our previous shows, E para vocês que ouviram os programas anteriores, there's a really cool study that we did on what the wings are that it's talking about here. a gente teve um estudo bem legal que falou a respeito das asas que está sendo mencionado aqui. The word is kanaf in Hebrew, E a palavra é kanaf no hebraico. and it's actually a shawl or a garment of a robe. E a ideia é a respeito de uma parte da roupa que você coloca. And many scholars believe E muitos estudiosos creem that in Matthew chapter 9, I believe it is, when the woman comes up to Jesus with the problem with blood, que aquela mulher que chega a Jesus lá em Mateus 9 com o problema do fluxo de sangue, that when she just wanted to touch the hem of his garment, onde ela disse que ela apenas precisava tocar no manto de Jesus, many believe she's thinking back to this passage in scripture right here. muitos creem que ela estava pensando nessa passagem da escritura aqui. She wanted to touch his kanaf. Ela estava querendo tocar o kanaf. And in this scripture it says he has healing in his kanaf. E nesse texto diz que ele tinha cura nessa parte. But the healing, notice the healing is for those in this verse that fear his name. Mas veja e note que a cura vem para aqueles que temem a ele. So we just went through the entire Old Testament Então a gente acabou de ver todo o Antigo Testamento, to get a full picture of what's going on here with the fear of God. né, para ver toda a ideia do que está por trás a respeito do temor do Senhor. This is the foundation of our lives. Essa é a fundação das nossas vidas. Remember what God told the people that the reason was Lembra o que Deus disse de qual era a razão? why God wanted them to fear him? Por que é que Deus disse que ele queria que o povo temesse a ele? It's so they wouldn't sin. É para que eles não viessem a pecar. Remember Proverbs 3, 5 through 7? Lembra de Provérbios 3, do 5 ao 7? It's about trusting the Lord with all your heart, Tá falando ali de confiar ao Senhor de todo o teu coração, but to fear God and turn from evil during that. mas temer ao Senhor e se voltar contra o mal. I hope we've made it really obvious that that's the reason that we are supposed to fear him. E eu creio ter deixado bem óbvio a razão pela qual nós devemos temer a Deus. That's our breastplate of righteousness, Essa é a nossa couraça da justiça, to turn from evil. né, para nós nos voltarmos contra o mal. The next thing that we're going to look at Ou a próxima coisa que a gente vai estar vendo is if that is true, what we just said, é que se isso é verdade, o que nós acabamos de dizer, that we should be able to test that. então nós vamos ter que ser capazes de testar isso. We should also be able to find verses Nós também vamos ser capazes de encontrar versículos that speak of the fact that those who practice sin do not fear God. que fala do fato de que aqueles que praticam o pecado não temem a Deus. Is that true?
Isso é verdade? So now let's look at some verses that describe those Então agora vamos olhar alguns versículos que descrevem aqueles that don't fear God, que não temem a Deus. so we can have an even better and total understanding about Para que a this. gente venha ter um entendimento total e melhor a respeito disso. See, by knowing who we don't want to be like, Então, porque veja que a gente conhecendo quem é que nós não queremos ser, that helps our hearts and our minds understand who God does want us to be. né, isso entende a nossa mente e nós a entendemos quem é que Deus quer que nós sejamos. Next time, we're going to be looking at what the New Testament says to us in this area. No nosso próximo encontro, nós vamos estar vendo o que é que o Novo Testamento fala a respeito dessa área. Does all this Old Testament stuff even apply to us as New Testament Christians? Será que essas coisas do Antigo Testamento se aplicam a nós que vivemos na época do Novo Testamento? If it doesn't, then who cares? Porque se não, quem se preocupa com isso? But if it does, Mas e se sim? we have to care a lot, A gente deve se preocupar bastante. because we have just seen how often God tells us to do it, Porque a gente acabou de ver quantas e quantas vezes que o Senhor diz para nós fazermos. and how important it is if we want to overcome sin. E quão importante isso é se nós realmente queremos vencer o pecado. The book of Psalms in chapter 111 verse 2 says, "Great are the works of the Lord. They are studied by all who delight in them." Em Salmo 111, versículo 2 diz que grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Mas para meditarem sozinho, como diz o Salmo 111, Whether you're a Christian, sendo você cristão, Jewish, judeu, a Muslim, muçulmano, Buddhist, budista, Hindu, hindu, agnostic, agnóstico, Gnostic, gnóstico, a New Ager, na nova era, by associating yourselves with one of those groups, se associando a um desses grupos, you are stating that you're spiritual. você está dizendo que você é espiritual. If you're spiritual, Se você é espiritual, then I challenge you to look at the spiritual things of the Bible, então eu te desafio a olhar para as coisas espirituais da Bíblia, because regardless of what any religion you may claim, porque independente de qualquer religião que você diz ser, no religion claims that a man became God, sem religião, diz que um Deus se tornou homem that he died, e que morreu and then he rose again, e que ressuscitou de novo, as prophesied by hundreds of scriptures. que foi profetizado por centenas de escrituras. So the fact that you are spiritual Então o fato de você ser espiritual should cause you to want to read the most unique book on the planet. deve causar e fazer com que você leia o único livro do planeta. May God bless you all richly as we all live out our faith and do what the scriptures tell us to do. Que Deus te abençoe ricamente ao vivermos a nossa fé e fazer o que as escrituras nos diz para fazer. So Fabi and I have been brainstorming a little bit, Então o Fábio e eu, a gente está tendo um brainstorm aqui. and one of the things that we've been thinking about, E uma das coisas que a gente vem pensando a respeito, and again, we're just thinking about it, we don't know how to actually do it yet, e na verdade a gente só está pensando, a gente não sabe como fazer, is maybe like once a month holding some kind of like get together. é tentar de alguma forma, talvez uma vez por mês, fazer, né, se juntar. Not like a church or something, but just a get together Não como uma igreja assim, mas só ter um tempo juntos. where we just spend a day and we go over biblical issues. Onde a gente vai passar um dia inteiro, talvez, e falar sobre assuntos bíblicos. You know, where you have deeper things that we can get into in the Word. Onde a gente tem coisas bem profundas pra gente, sei lá, falar da palavra. Because I was just telling Fabi a few minutes ago, there is so much in the Scripture to teach that we just don't seem to have time to get to. É, porque eu tava falando pro Fábio que tem tanta coisa tão profunda pra ensinar da palavra que a gente não tem tempo pra isso. Because one of the reasons that I felt that the Lord was telling me to do this on the radio Porque uma das razões que eu sinto que Deus me falou pra eu fazer isso aqui no rádio is because I really want people to understand the Bible and understand God. é que eu realmente queria, né, que as pessoas realmente entendessem a Bíblia, né, e para que pudessem entender a Deus também. And I don't mean that from a point of view like I know everything in the Bible and I know everything about God. That's not what I mean, right? E eu não tô querendo dizer que eu tenho esse ponto de vista onde eu sei tudo da Bíblia e as pessoas não. But God has given me a lot of opportunity and time in my life to study. Mas Deus tem me dado muita oportunidade e tempo na minha vida para estudar. And I'm just the darker things get in the world, E quanto mais escuro as coisas vão ficando no mundo, the church is just getting more and more beat down. né, a igreja acaba, né, apanhando cada vez mais. And I've learned that the things that we believe determine what kind of Christians that we will be.
E eu tenho aprendido que as coisas que nós cremos determinam o tipo de cristãos que nós vamos ser. And so as the Lord is working in my life, Então, o Senhor trabalhando na minha vida, you know, the natural reaction with that is to want to share things with other people that we're learning, right? então a reação normal disso seria compartilhar dessas coisas com as pessoas que também estão aprendendo, certo? So I thought that, you know, and Fabi thinks it's a good idea. I thought that one of the things that we could do Então eu tava pensando, e o Fábio também acha que é uma boa ideia, uma das coisas que a gente pode fazer is maybe just get together one time a month, maybe like in Centro or something like that. é tentar talvez nos reunirmos, talvez uma vez por mês, talvez lá no centro, não sei. And just go over like 5 or 6 different issues each day. E tentar falar pelo menos uns 5 ou 6 assuntos cada dia. Maybe like go over church history, Talvez falar sobre a história da igreja, like specific doctrines in the Bible, talvez doutrinas específicas da Bíblia, maybe some seminary type subjects. né? Talvez falar de alguns tópicos falados em seminários. And then also just do like a question and answer time, because it seems like a lot of people have a lot of questions about what the Bible is talking about with so many things. E talvez tenha um tempo de pergunta e resposta, né? Muitas pessoas têm um monte de perguntas a respeito, pô, o que a Bíblia está falando a respeito? I don't know if this is a good idea or not, Eu não sei se essa é uma boa ideia ou não, but if anyone is interested, or you know, or if that's something that people in Florianopolis might want to do, if you guys could, like, you know, Facebook us, message us, or email or something and just let us know, that'd be great. mas se isso for algo interessante para as pessoas aqui de Florianópolis e talvez quiser deixar a gente saber a respeito dessas coisas, talvez entre em contato no Facebook ou e-mail. Yeah, we're on Facebook at Programa Ferro Iron Radio, E a gente está no Facebook, né, Programa Ferro Iron Radio. or we're also, you can just be our friend. I think it's on Programa Ferro. Ou você pode ser nosso amigo também ali no Programa Ferro. And the email is programaferro@gmail.com. E o e-mail é programaferro@gmail.com. So anyway, if that sounds like something that's cool, or, you know, people might be interested in that, just let us know. Bom, então se você acha que é uma coisa legal e talvez as pessoas estariam interessadas, deixa a gente saber disso. Again, I'm not a pastor, E de novo, eu não sou um pastor and we're not a church. e nós não somos uma igreja. We do go to church, don't misunderstand. A gente vai sim na igreja, não entenda mal, But this would not be to promote any church. mas isso não estaria promovendo nenhuma igreja. There would be no passing around a offering, asking for money or anything like that. Não vai ter nada, talvez pedindo dinheiro pra você ou coisa assim. I don't really care what's in your wallet. That's between you and God. Eu não me importo muito, né, com o que você tem na tua carteira. Isso é entre você e Deus. But what is important to me is what's in your heart about the Lord. Mas o que é importante pra mim é o que tá no teu coração a respeito de Deus. So yeah. So anyway, let us know, and maybe we can start to kind of plan for something like that if we get enough people interested. You know, maybe Centro, or Fabi's going to translate. Bom, então deixa a gente saber, né, se você tá interessado, o que você acha sobre isso, né, se a gente vai ter um número, né, de pessoas pra gente se reunir, talvez lá no centro, não sei. Oh, also, last thing, if you guys have any questions that you do want answered, please feel free to write us and we'll try and address them. E também sinta-se à vontade se você tem algum tipo de pergunta e quiser fazer a pergunta pra nós e a gente vai tentar respondê-la. Oh, last thing. A última coisa, Fabi's an electrician. If anyone needs electrical work done, please feel free to contact us for his info. bom, o Fábio é eletricista, se você tem algum tipo de serviço que precisa ser feito, pode nos contactar também, a gente passa as informações dele. Yeah, let us know. He's going to be going on a trip into the mission field in November. E em novembro vai estar fazendo uma viagem, né, para um campo missionário. Okay, we're out of time today. Bom, o nosso tempo está acabando hoje. We're going to continue next time where we left off here. A gente vai continuar da próxima vez bem onde a gente parou aqui. We hope that you guys have a great week. A gente espera que vocês tenham uma ótima semana. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Bom, se você tem qualquer pergunta, não hesite em nos perguntar. We try and answer every question as best we can. A gente tenta responder a todas as perguntas o melhor que a gente pode fazer. And if you missed any part of the show, you can go to programaferro.com, E se você perdeu qualquer parte do programa, você pode ir lá em programaferro.com, and where you can download them like Fabi mentioned earlier, ou você pode fazer o download, como o Fábio falou antes, or you can listen to them right on the website, whatever you want. ou você pode escutar direto do site, como você quiser. And if you think they'll help anybody, there's an option to share it via WhatsApp. E se você acha que isso vai ajudar alguém, tem a opção também de você compartilhar no WhatsApp. Hope you guys have a great week. God bless. Espero que você tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.
We pray that the Lord has sharpened you through the word today. Please join us again next Saturday. We hope you will like and share us on Facebook at Iron Radio and follow us on Twitter and Instagram at Programa Ferro. Our email is ironradioshow@gmail.com if you have any questions or concerns. Thank you. Nós oramos para que o Senhor tenha afiado você hoje através da sua palavra. Por favor, junte-se a nós no próximo sábado. Esperamos que vocês possam também curtir e compartilhar nossa página no Facebook, chama Programa Ferro, e nos siga no Twitter e Instagram. Nosso e-mail é programaferro@gmail.com. Caso você tenha alguma pergunta e comentário. Obrigado.